nosso querido Misael. Olá. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. De onde vem a ansiedade? Por que vem a ansiedade? Me explica. Vamos lá. Um tema muito bom, muito importante, um tema atual, né? Um tema da nossa sociedade aí. Nós vamos ver que ansiedade vem do grego, né? E fala sobre sufocar, sobre oprimir. E essa pode traduzir, na verdade, esse conceito pode traduzir um pouco do que as pessoas sentem, né, quando estão numa crise de ansiedade. Embora devemos ressaltar apenas que a ansiedade ela é uma reação natural do nosso corpo, né? E aí uma experiência subjetiva do medo. Eu acho que muitas vezes as pessoas confundem a questão da ansiedade com medo. O medo é quando você vê algo real. Você viu um leão lá, você vai correr, o bicho está lá para te pegar. Então, corra. O medo é autopreservador, ou seja, preserva a vida. Sistema de defesa. Justamente. Aí o que acontece? A ansiedade, ela já necessariamente não precisa de algo, né, que gere um perigo. Algo real. É algo real. Então, aí a gente vai ver a diferença da ansiedade para o medo. A ansiedade vai ser um medo, às vezes, de alguma coisa que não está causando um perigo real, né? Mas a pessoa está com medo. E aí nós vamos ver várias manifestações da ansiedade, como síndrome do pânico, toque, fobia, estresse pós-traumático. Então, essas são algumas, né, das definições, tanto do que é a ansiedade, a diferença dela para o medo e algumas das manifestações dela. A hiperatividade seria uma manifestação de ansiedade ou não? Às vezes, como sintoma, sim, né? Embora hoje a questão da hiperatividade está super diagnosticada, né? Hoje qualquer tipo de agitação física, motora, que inclusive é próprio da criança, é tomada como hiperatividade, né? Mas algumas vezes está altamente ligado, fazer muitas atividades, excesso de atividades, mesmo em adultos, né? Pode significar um começo de um processo de ansiedade. As pessoas às vezes estão multitarefados, né? Fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ela já está fazendo uma coisa pensando na outra que ainda vai vir e que no final do dia o que vai acontecer. Então esse excesso pode ser considerado já um sintoma de ansiedade, né? Típico do nosso cotidiano moderno, né? A partir da visão da psicologia, né, que você como psicólogo, quais são as causas comuns que já foram descobertas que levam à ansiedade? Os motivos, né? Então, a ansiedade ela é multifatorial, né? Eu acho que isso é muito importante. Ela pode ser até desde contextos familiares, forma de tratamento, né, forma de ser ensinado, até questões alimentares. Tipo de alimentação, né, um excesso ou, né, pouca quantidade de alguns tipos de componentes químicos que fazem muita diferença no nosso corpo, né, igual o magnésio. O magnésio é algo muito importante que às vezes as pessoas têm uma subalimentação de magnésio ou se não um excesso, né, de zinco, de outros produtos químicos que vão gerar uma predisponibilidade à ansiedade. Então, a gente vai ver tipos de relações familiares, relações de trabalho, né, relacionamento. Então, algumas situações que acontecem, perdas, né, perda de emprego, perda por morte, ou se não, cobrança, excesso de cobrança. Então, são multifatoriais. Tudo aquilo que gera pressão, né? A pressão, emocional, né, psicológica, etc. Justamente, nós vimos que a origem da ansiedade tem isso, né? Oprimir, sufocar. Tem uma pergunta aqui que veio da Isabela de Belo Horizonte, pelo WhatsApp. Existe algum exercício para controlar a ansiedade? Ah, legal. Legal, Isabela. Olha, eu acho que ela é ansiosa, hein? Ela já quer achar um exercício já. Hoje, né, uma das formas de trabalhar a ansiedade tem sido muito positivo, né? Eu acho que a gente tem que só fazer uma pontuação aqui. Nós vamos ter ansiedade patológica, porque senão o pessoal quer tratar todo tipo de ansiedade, né? Olha, eu estou preocupado com a prova. É bom você estar preocupado com a prova, porque aí você vai estudar. Ah, eu estou preocupado agora com a prova de direção. É importante, porque você vai prestar atenção, você vai estar mais atento. Então, como eu falei, a ansiedade é algo natural, é algo que é uma reação esperada já do nosso corpo. Agora, a ansiedade patológica, ela vai levar a uma paralisação.
Eu defino muito doença ou adoecimento psíquico como o quê? As pessoas se paralisam. Elas não conseguem fazer o que elas faziam antigamente. Ela saía, agora ela não sai. Por quê? Porque ela está com medo. Ela está com medo que alguma coisa venha acontecer e quando ela sair pode acontecer que ela seja... E quando ela vê, vira um estilo está de vida, paralisada, né? justamente. Ela vive em função daquele medo, daquela preocupação Justamente. e fica o tempo todo pensando naquilo, Isso aí se torna mesmo. patológico. Aí é patológico. Aquela Então ela não momentânea sai, é comum, né? Justamente. Ela não sai, ela não tem mais cotidiano, às vezes não toma banho, não consegue mais se relacionar com as pessoas, com a família, com a sociedade. Ela realmente para. E aí o que acontece? Primeiro, a medicação às vezes é necessária, e a psicoterapia voltado para uma terapia cognitivo-comportamental. E aí um grande exercício, né, que hoje a gente está perdendo muito no nosso cotidiano é aprender conversas positivas com a gente mesmo. Né? Quando o medo vier, e eu acho que isso é muito interessante quando a gente começa a estudar o mecanismo do medo, nós temos um mecanismo que também aciona medo e faz com que ele se propague dentro de nós. Então, como que você supera medo ou culpa? Racionalizando. Ou seja, você tem que começar a falar com você. Peraí, eu estou com medo do quê? Eu estou com medo de morrer, mas o que eu tenho agora? Eu estou com alguma doença? Eu estou com algum problema? Não, não estou. Não, se eu tiver algum problema, então eu vou no médico. E aí eu vou tirar essa dúvida de que eu estou com medo de morrer. Né, eu estou com uma palpitação, então eu vou ter uma parada cardíaca. Não, então eu vou no médico, vou pedir para alguém me acompanhar, me ajudar, eu vou fazer o que eu consigo agora, né, ligar para a ambulância, fazer alguma coisa. E as pessoas hoje não estão conseguindo conversar com elas mesmas. Isso tem a ver até com a inteligência emocional, né? Eu vou usar as minhas emoções a meu favor, não contra mim. Justamente. Então, quando as pessoas têm uma conversa interna positiva, isso é uma técnica que é ensinada na terapia cognitivo-comportamental e foi vista em muitos treinos, inclusive da Marinha Americana. Era um jeito de lidar com a ansiedade do último teste. Então, o que eles faziam? Conversa interna positiva, visualização interna, ou seja, olha, eu estou passando mal agora, não, mas eu não vou morrer, não. Eu vou pegar meu carro, senão eu vou ligar para um amigo e aí eu vou chegar no médico, vou fazer um exame e eu vou ver então se está tudo bem, eu vou constatar e eu vou ficar bem. Então, minha visualização interna é o que? É positiva. Minha conversa interna também é o que é positivo. Eu vou ficar bem, isso vai passar, isso não vai durar. Porque um ataque de pânico dura em média de 5 a 10 minutos, mas para quem está sofrendo parece que é uma eternidade. Então, uma técnica muito boa é racionalizar, é conversar internamente consigo mesmo e respirar. As pessoas esquecem de respirar, elas hiperventilam durante a ansiedade, elas começam... E aí, muitas pessoas tentam respirar e falam assim, eu não estou conseguindo respirar. Eu falei, não, você está com excesso de ar. Então, você tem que fazer o quê? Expirar. Então, faça o quê? Solta mais ar do que inspira, porque então a pessoa começa a hiperventilar, até porque o coração acelera, então isso quer dizer o quê? Ele está mandando mais oxigênio para todas as áreas do meu corpo e às vezes a pessoa confunde excesso de oxigênio com falta. Então, duas técnicas muito boas é a conversa interna e a respiração. Esse da conversa interna me fez lembrar de um personagem bíblico, que é Davi, quando no Salmo 42 ele fala assim, por que você está abatida, ó minha alma? Dentro de mim. Ele fala para ele mesmo, dentro de mim, por que te perturba dentro de mim? Espere no Senhor, confie nele, pois ainda o louvarei. Claro que nós não podemos, de maneira nenhuma, falar que pensamento positivo é fé, mas a fé gera um pensamento positivo. Com certeza. Não tem como eu ficar assim, eu creio que eu estou curado e ficar pensando o tempo inteiro, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não tem sentido. Porém, só o pensamento positivo em si mesmo não é fé. Claro que não. A gente sabe que a fé vem pelo ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, a fé é sustentada pelo que Deus diz, não pelo que eu penso. Porém, um dos exercícios da fé, uma das manifestações é a transformação da mente. E se a pessoa não consegue pensar nada positivo, ela tem alguma coisa errada na fé dela. Isso mesmo. É como se ela cresce num Deus derrotado, ela cresce num Deus morto, é como se ela cresce num Deus que não escuta, não age. E às vezes dentro da igreja, a gente tem esses comportamentos, mesmo andando com Deus, a gente parece que esquece que Ele está conosco, não é verdade? Então, às vezes eu atendo pessoas que são cristãs, né? Eu atendo muitas pessoas cristãs. E aí eu fico vendo que tem um modo, às vezes, de orar
que as pessoas estão fazendo essa conversa interna negativa. Sim. Elas começam a falar o quê? Do problema. Senhor, nossa, porque agora você viu meu filho, o que ele está fazendo, olha o meu casamento do jeito que está, porque eu acho que isso não vai mudar e não sei o quê. E a pessoa começa a entrar em uma depressão, orando. Eu falei, não, você não conversa assim, isso não é uma oração. Isso é uma murmuração. É uma lamentação. É uma lamentação constante. Então, eu falei assim, como que você pode, e o que você pode fazer? Senhor, estou passando situações difíceis, eu estou ruim, porém eu acredito que o Senhor tem a solução. Eu não sei, mas o Senhor sabe. É interessante eu estou aflito, eu não sei a saída, mas eu confio que o Senhor tem. Então, nos Salmos, Davi tinha esse costume. Ele começava orando. Vários Salmos é assim. Ele começa orando, expondo o problema. De repente, ele dá um ponto ou ponto e vírgula, ele muda o sentido e começa a exaltar quem Deus é. Um outro exemplo muito interessante que eu até preguei quarta-feira na minha igreja, sobre Neemias. Quando ele recebe a notícia que a cidade foi destruída, o povo está sendo humilhado e etc. Ele sentou e chorou amargamente. Chorou muito. Ele lamentou, a Bíblia fala, ele foi para o jejum, foi para o pó e depois ele foi orar. E quando ele foi orar, ele começou a falar das grandezas de Deus. Deus grande e temível, Deus poderoso, Deus misericordioso. Ou seja, a oração dele trouxe ânimo e coragem para ele mesmo. Ou seja, não esperou um profeta vir, alguém vir colocar a mão nele. Ele exercitou a fé dele para corrigir o próprio coração. Não deixou a amargura, o medo, a ansiedade dominá-lo. É o exercício espiritual que a gente tem que fazer, né? Então, às vezes a pessoa não sabe como orar no momento de dor, pega a Bíblia, lê em voz alta, ora a Bíblia. Ora texto bíblico. Um problema hoje da nossa sociedade é a ausência da espiritualidade, né? A espiritualidade na psicologia é sentido para a vida. As pessoas hoje não têm sentido para a vida. Então, você vê se a ansiedade é uma insegurança, é um medo, no que se firmar quando você acha que tudo está acabado. Então, a ausência de espiritualidade hoje no mundo está gerando o quê? A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o suicídio. É porque no mundo não há nada sólido, né? Não há nada como justamente. Não há, as verdades são relativas, né? O multiculturalismo. Não há esperança real. Justamente. Então, a pessoa não consegue hoje visualizar no que ela pode colocar os seus pés e ser sustentada num momento de crise, onde as respostas não estão claras, ou às vezes não tem resposta mesmo. O negócio ali é chorar por um tempo, é chorar, exatamente, e depois levantar e falar, olha, eu creio, eu acredito que isso vai passar, eu acredito que isso é um momento, né? Então, hoje o mundo em si, ele está também sofrendo pela falta de referências e a falta da espiritualidade, ou seja, o sentido para a vida. E você vê hoje porque é um processo de ansiedade, ele está mais na juventude. Você vê, lógico, eles estão numa fase de transição, eles estão mudando, eles estão adquirindo, né, indo para o trabalho, não sabe se a profissão vai ser a correta, né, tem várias inseguranças quanto ao relacionamento, ao próprio corpo, já é uma predisposição para uma ansiedade patológica, mas ainda eles lidam com esse excesso de relativismo. Eu estava dando uma palestra esses dias e eu falei que a questão da família, hoje, uma família que traga, né, uma possibilidade de trazer referência, como eu lido com o sofrimento, minha família me ensinou, me deu recursos para isso. Não, filho, olha, você está chorando agora, você não gostou disso, mas vai passar. Não, filho, espera um pouco, realmente agora não deu certo, mas depois vai dar. Ó, nós vamos fazer junto. E aí, ou então dá na hora que a criança quer, do jeito que ela quer, ela nunca experimentou o sofrimento, porque o papai e a mamãe sempre socorrem imediatamente, até na hora errada, e aí ele cresce achando que o mundo vai ser sempre a seu favor. Aí quando ele vai para o mundo e vê que não é assim, ele fica louco. Não tem tolerância à frustração, as pessoas estão, né, com pouca resiliência, e isso vem da onde? Isso vem da infância, da primeira infância, né? O Bowlby falava muito sobre isso, que a nossa primeira infância, ela é determinante para que a gente crie, inclusive, autoconfiança. E aí eu fiz uma crítica, né, numa dessas reuniões que eu estava, e eu sei que isso pode gerar também uma polêmica, mas a gente tem que começar a discutir prioridade. Qual é o resultado de crianças que aos 5 meses têm que ir para uma creche e ficar 8 horas lá? Né? Será que isso não vai impactar diretamente na autoconfiança, no cuidado, no sentimento de segurança de uma criança depois na vida mais adolescente ou na vida adulta?
né? Hoje nós estamos discutindo muito sobre quais os impactos, inclusive intrauterino, para a vida adulta. Então, por que não discutimos a primeira infância, que hoje nos Estados Unidos é a idade da qual mais se investe? Por quê? Porque sabe que é determinante para a vida praticamente toda. É interessante que a ansiedade e a fé, elas meio que batem de frente, né? Hebreus fala que a fé é um firme fundamento. Você falou que hoje o povo não tem esperança, não tem algo firme para se sustentar, para se segurar, por isso fica todo mundo ansioso e preocupado. A fé é um firme fundamento. Se a pessoa construir a vida a partir do Evangelho, a partir de Cristo, fundamentar profundamente a sua vida na palavra e na experiência com Deus, esse firme fundamento é aquela rocha onde ela pode sempre acalmar o coração no momento de tempestade. A gente vê isso, por exemplo, com os apóstolos, a gente vê isso no Velho Testamento, a gente vê N episódios na Bíblia, quando tudo está ruim, a pessoa vai para Deus, descansa o coração, mesmo não vendo nada a favor, né? Paulo já ensina não andar por vista, andar por fé, que aquilo que você vê, às vezes é negativo, te deixa louco, perturbado, mas andar por fé, eu creio num Deus poderoso que vai cuidar de mim. E aí Jesus ensina, não andeis ansiosos com coisa alguma, olha para os pássaros. Acho que está faltando isso para nós, esse fundamento cristão, essa teologia, de confiar mesmo no Senhor. Então, isso é interessante porque, né, falando de um lado científico também, hoje a fé ela não tem mais, ou ela perdeu ao longo do tempo, o que a gente vai chamar de teodiceia, né? Um começo, meio e fim. Hoje a fé ela se tornou um fim em si mesmo. Eu tenho fé para que eu tenha coisas aqui. Sim. A fé antigamente ela era um sustentáculo desde como eu me reconheço, ou seja, olha, eu vim para um propósito, eu vivo por um propósito e eu vou morrer por um propósito. Então isso me dá sentido para a vida, mas hoje não há isso mais na fé. Hoje é só um objeto para adquirir alguma coisa, né? Uma ferramenta. A fé é um meio e não um fim. A fé é uma forma de alcançar coisas. E a gente tem visto, né, e percebido que esse tipo de fé ele não traz crescimento para a nossa sociedade. Por isso muitas pessoas também hoje criando um tipo de fé muito universalista, muito abrangente, sem forma, impessoal, energética, bioenergética, né? Porque a fé está perdendo, inclusive, esse sentido de cosmovisão, né, de cosmovisão. De um todo, né? Justamente. De um Deus que nos fez com propósito, né? De um Deus que vai nos levar embora, de um Deus que nos sustenta, independente de qualquer situação. Isso, eu falei, todos os países que tiveram algum tipo de religião que guiaram eles, você vê que são países que cresceram. Porque a fé, ela é inerente ao ser humano. A espiritualidade é inerente ao ser humano e ele precisa ser suprido na fé. Ou seja, ser suprido na espiritualidade. Eu falo que tem 3 coisas, né, que são básicas. O corpo precisa do quê? De oxigênio. A psique precisa do quê? De afeto. E a espiritualidade precisa do quê? De sentido. Então, hoje a gente vê uma ausência de sentido devido à fé também ter amoldado como mais um modo de consumo, de consumir. A fé agora, eu consumo qual é a melhor. Né? Não gostei dessa, eu vou para outro tipo de fé. Aquele que dá mais, de consumo e não um modo de vida, um modo de se reconhecer na existência, né? Nós vamos para o intervalo agora, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre ansiedade. Fica ansioso não, voltamos rapidinho. Olá, voltamos do intervalo e você pode participar do nosso programa enviando sua mensagem para 98402-9756, 98402-9756. Mas antes de ler qualquer mensagem, eu quero chamar uma pergunta da nossa repórter Risa Castro. Olá, Pastor Rony, boa tarde. Então, é verdade que nós, mulheres, somos mais ansiosas do que os homens? Ixi, e aí, doutor? Vamos lá, vamos para o DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico de Transtorno Mental, a 5ª edição. Ele vai mostrar, né, por pesquisa ampla, ampla, né, atuação nessa questão da ansiedade, as mulheres realmente têm 2 vezes mais chances de ter uma ansiedade, né, um transtorno de ansiedade, do que o homem. Então a minha esposa é normal, porque ela é muito ansiosa. E a gente vai ver por questões estruturais, cerebrais diferentes, né? A gente pode pensar aí no giro cingulado anterior, né? Uma parte o que compõe o cérebro e que é maior na mulher. E ele é responsável pelo quê?
pela preocupação e tomada de decisão. Então, estruturalmente, a mulher tende a se preocupar mais. É por isso que o homem não está ligando, ela já está preocupada já com as férias do ano que vem. Né? Para onde que nós vamos, como é que nós vamos fazer e tal. Ela já está preocupada com isso. Falando de conta, então, nem se fala, né? Quando fala de vida financeira, hoje isso tem sido um dos grandes adoecimentos da mulher moderna, porque ela tem se ocupado de tantas responsabilidades, inclusive de maneira, né, solitária, que isso tem sobrecarregado ela. Então, imagina, se a mulher já tem uma tendência estrutural, cerebral, para se preocupar mais do que o homem, imagina agora ela ter que lidar com tudo isso sozinha. E a gente tem também as questões do estrogênio, né, e da progesterona, que são hormônios que meio que facilitam alguns outros hormônios da ansiedade. Então, isso é uma questão estrutural, hormonal, né, estrutural cerebral e também neuroquímica da mulher. Realmente a mulher tem mais chance, e não, isso não é fragilidade. Se você for ver, a gente tem uma resposta biológica até coerente por causa disso. Se a mulher fosse desatenta como homem, as crianças teriam morrido todas já. Por isso que ela tem o dom de Deus de edificar o lar, né? Que ela consegue ver tudo assim, e preocupar com tudo. As mulheres precisam se preocupar mais, por quê? Porque se ela fosse despreocupada como homem, o homem esquece filho na creche. E a mulher fica doida, ela nunca ia esquecer o menino, né? E a pessoa, ela esquece o menino em cima do fogão. É perigoso o homem fazer um negócio desse. Ela consegue dominar 6 bocas do fogão ligada, justamente, limpando casa, olhando criança, dando uma madeira, atendendo o telefone, enquanto o homem não consegue conversar assistindo o jogo. Não consegue fazer. É uma coisa de cada vez. Então, isso é necessário, né? Se a gente for pensar na perspectiva evolutiva, isso é o que levou a mulher a ter muito mais sucesso no cuidado da prole do que o homem. Se deixasse o cuidado da prole para o homem, nós teríamos a metade da população que nós temos hoje. Já tinha acabado. Tem uma perguntinha aqui da Jéssica, de Belo Horizonte. Está bem na nossa frente aqui, trabalhando na câmera. E ela está perguntando, também tem uma outra mensagem da Lilian, e mais ou menos igual, falando sobre o medo. O medo e a ansiedade. É a mesma coisa, é diferente? E o medo, tem outra pergunta também, fala sobre o medo. O medo a ansiedade, aliás, pode te levar a uma doença que pode causar morte? Então. Essa pessoa está tão ansiosa, está com medo de morrer já. Já mandou a pergunta. Pois é, mas isso é sério, né? Porque na síndrome do pânico, as pessoas acreditam, ela já tem medo do medo. Ela já não tem medo de alguma coisa, ela tem medo de sentir medo. E aí, diante disso, ela pensa até, inclusive, na possibilidade de suicídio, de se matar. Morrer é melhor do que sentir isso aqui, eu preferia que tudo acabasse mesmo. Ou às vezes eu tenho medo de morrer, e aí eu já fico com algo, né, uma desconstrução, uma despersonalização, né, várias coisas podem acontecer. Mas sobre a questão do medo, como eu falei inicialmente, o medo é uma preservação, é um cuidado, uma reação do corpo frente a um perigo real. Então, eu estou vendo um leão, né, igual está dando exemplo aqui durante o intervalo. Eu vi um leão, eu vou correr dele. O medo vai ser uma reação natural, imediata para a sobrevivência. Ao passo que, olha, fulano, daqui 1 hora preciso conversar com você seriamente. É o seu chefe falando isso. Casa caiu. Aí começa a viver uma experiência subjetiva do medo. Olha, isso não está me causando um perigo, né, uma preservação da vida, mas como eu não sei o que vai acontecer, eu já imagino coisas que podem, né, vir. E só imagina negativo, nunca imagina que é uma promoção. Já é um pensamento catastrófico, né? Não, a minha chefe quis falar comigo daqui 1 hora e a conversa é séria. Então, já começa uma experiência subjetiva do medo, que aí passa a ser ansiedade. E a ansiedade patológica pode chegar a um nível tão grande que a pessoa pode começar a sentir palpitação, sudorese, começa a suar a mão, começa a suar inteira, começa a ter hiperventilação. Algumas pessoas, né, têm problema no estômago, o estômago prende ou senão solta, a boca fica seca, as pessoas têm um pensamento acelerado e alguns podem chegar até a desmaiar. Tem uma moça que mandou aqui, olha, Lília, ela está dizendo que ela não sai de casa com medo de ser assaltada, não dorme direito, está com 109 quilos. O que ela deve fazer para controlar? Primeira coisa é procurar um psicólogo, né? Procurar um psicólogo. E, Lilian, às vezes tem que procurar também um psiquiatra, né? Hoje a gente tem que superar essa questão
Eu acredito que ainda do senso comum, que quem vai no psiquiatra é louco, né? Mas na verdade, quando nós temos uma alteração neuroquímica cerebral, não adianta, não importa o quanto inteligente você seja, capacidade reflexiva você tenha, nós estamos falando de alterações hormonais ou neuroquímicas que precisam ser equilibradas e às vezes precisa de medicação sim, porque a pessoa pode chegar a um nível de compulsão alimentar. E por que, né, as pessoas vão para a comida? Realmente, Lília, as pessoas fazem muito isso, vão se alimentar excessivamente, porque o nosso cérebro se alimenta de glicose. Então, quanto mais as pessoas comem, mais traz uma sensação de alívio, né, de alívio de tensão. Então, muitas pessoas começam a criar comportamentos compulsivos em momentos de ansiedade, né? Inclusive as mulheres comendo mais chocolate, os homens gostam de coisas mais gordurosas, eles gostam de coisas mais fritas, sal, e então... Picanha, batatinha. Coisas mais pesadas e pode ter realmente uma obesidade mórbida, as pessoas têm crise, né, de ansiedade durante a noite, ataca a geladeira, em 20 minutos come uma torta inteira, um bolo inteiro. Então, ter crise de ansiedade que vai desencadear em um transtorno alimentar, mas que o fundo é a ansiedade. E aí a gente só teria que fazer essa ressalva disso. Ela falou que estava com medo de sair, né, com medo de assalto. Isso. Eu já tive vários clientes, né, pacientes que eu atendi, que eles tiveram uma experiência traumática, né, então a gente tem às vezes um transtorno, né, causado por uma experiência traumática. E quando as pessoas pensam na possibilidade de vivenciar isso, elas já geram algum tipo de ansiedade, tensão muscular, as pessoas ficam muito tensas, sentem uma dor muito forte nos ombros, no pescoço, né? Ou se não uma dor forte, um aperto no peito, e aí começam a se paralisar. Então, realmente precisa de ajuda medicamentosa e psicológica para conseguir, né, fazer frente a esse adoecimento que é sério. Muitas pessoas ignoram, acham que é frescura, né? Ah, não, tá com frescura. Quem está do lado não tem paciência, isso né? Mesmo. Xinga. A família fala, para com isso, fulano, não vai acontecer nada com você não, mas está vendo, é uma experiência subjetiva. A ansiedade não está falando mais do medo real, ela está falando do leão que apareceu na minha frente. Ela está falando de uma experiência subjetiva do medo que agora me paralisa e às vezes eu nem sei por que eu estou com medo. Agora eu já estou com medo de sentir medo. Então, são algumas manifestações da ansiedade que precisam ser tratadas, né? Tem outra participação aqui, lá da Bahia, Luana Carvalho. O baiano não pode ser estressado nem ansioso, tem que ser calminho. Mas ela mandou pra gente aqui dizendo que ela é cristã, ela é evangélica, e ela tem muito medo do futuro, do que pode acontecer com o mundo, e por isso ela sofre. E o que ela pode fazer para amenizar? Eu acho que isso aqui é um pouco de escatologia, né? Preocupado com o futuro. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, minha irmã, é começar a se encher da palavra de Deus para acalmar seu coração. Seu futuro está nas mãos dele. Nós, cristãos, temos, sim, uma ferramenta poderosíssima, que é a palavra de Deus, que é a melhor receita, o melhor remédio. Se pauta na palavra, se pauta nas promessas de Deus. Jesus vai voltar, vai nos buscar. Fique com ele. Caminhe com os pés na terra, mas com o coração e a mente na eternidade. Não fica preso nesse mundo, não. Porque só vai piorar, não é verdade? Escatologicamente falando, só vai piorar. Como é que é o nome dela? Desculpa. Luana Carvalho. Luana, realmente tem algumas experiências de ansiedade que são apocalípticas, né? Mas isso normalmente tem a ver com culpa. A maioria das pessoas que estão vivendo uma ansiedade muito grande. Nossa, eu tenho que fazer alguma coisa pelo mundo, o mundo está acabando, ou senão as crianças estão morrendo de fome, o mundo, né, está entrando em guerra, colapso, política corrupta. Tem muitas pessoas que começam a identificar como se isso fosse culpa delas, como se elas tivessem... eu não estou fazendo nada, eu não estou ajudando. O mundo está acabando e eu estou sentado. Isso entra até num comentário que nós estávamos fazendo antes de começar o programa, ministerial. Que tem muito pastor que não tem vida, tem muita gente que vive só por conta do ministério, está matando a família, está matando a si mesmo e não percebe. Eu lembro que no início do meu ministério eu era muito assim de querer fazer, a gente tinha uma dívida para fazer muito, né? Até o dia que o próprio Espírito Santo falou comigo assim, você não é Jesus Cristo. A síndrome do Messias, né? As pessoas querem morrer de novo pela causa do mundo, para salvar o mundo. E a gente se sente culpado porque tirou 1 hora para descansar. Nossa, essa hora que eu estou descansando. Um dia um irmão falou comigo, pastor, pode tirar férias. Não, o diabo não tira férias. É por isso que está endemoniado, estressado, né? Mas, Rony, isso é muito importante porque
algumas pessoas, devido ao tipo de criação, às vezes cobrança excessiva, olha, isso aqui aconteceu porque você não fez, isso aqui deixou de acontecer porque você foi negligente, você faltou. Esse tipo de experiência familiar traz, às vezes, essa sensação de obrigação com o mundo. Eu sou responsável pelos problemas do mundo. Mas isso é uma distorção cognitiva, nós chamamos de distorção cognitiva. Mas essa cobrança tem até dentro da igreja, também, com líderes ministeriais. Tem, com resultado, trabalho, meta, e virou Casa Bahia, né? Desculpa falar a propaganda. Mas virou loja, tem que bater meta. Então, aí o título esconde a pessoa, né? Ou seja, é como se o título anulasse a pessoa. O fulano é pastor. Não, mas ele é uma pessoa antes dele ser pastor. Ele tem necessidades, ele precisa descansar, ele precisa curtir a família dele, ele precisa ter o lazer, ele precisa ter tempo para os filhos, né? Porque nós vemos aí um aumento, né, estatístico também, de pastores com pressão alta, pastores com problemas cardíacos sérios e também um aumento também de suicídio entre pastores, o que a gente estava comentando. Depressão, perda da família, impaciência para ouvir. Igual, por exemplo, a gente trabalha com gabinete. Se a gente não estiver bem emocionalmente, fisicamente, a gente não vai ter paciência para ouvir. Eu falei com a minha esposa ontem, a gente estava indo fazer uma visita, e eu falei assim, eu estou cansado, eu estou com sono, e eu odeio ficar abrindo a boca na mesa, na frente dos outros. É horrível para quem está aconselhando com você fica abrindo a boca. Mas a gente, nessa correria, nos leva a viver assim, e isso faz mal demais para o ministério, descredibiliza a gente. Então, acho que nós, como pastor, a gente tem que aprender a ter também descanso. Porque é bíblico, né? Justamente. Parar com essa correria de fazer. Mas eu quero chamar mais uma perguntinha aqui da nossa Risa Castro, nossa repórter. Pastor, ansiedade é pecado? Ansiedade é pecado? Tá vendo? Esses são complicadores. Eu tive uma oportunidade de falar sobre tomar remédio psiquiátrico, se é pecado. E eu falo que a nossa teologia, a teologia hoje cristã, está sofrendo alguns problemas de dicotomia, né? Não compreender o ser humano de maneira holística, às vezes faz com que a gente crie esse tipo de maniqueísmo, né? Isso aqui é certo, isso aqui é errado, ou opostos muito distintos que na verdade não são. Igual eu falei, a ansiedade é uma reação natural humana. Agora, Mas ela pode também vir de uma incredulidade, né? Aí já entra o pecado. Mas aí já é o outro lado. A pessoa é incrédula, não consegue acreditar que Deus cuida dela, então ela vai fazendo a força do braço. Por isso ela trabalha 24 horas por dia, porque ela não crê que o seu pai vai sustentá-la. Aí se torna um outro pecado. Eu acho que aí... por adorar o dinheiro, para adorar o trabalho, por achar que é na força do braço. Aí envolve outras coisas também, Justamente, eu acho que aí já está até... É uma questão muito mais teológica do que sintomática, né? Às vezes, esse sintoma só está falando de algo maior, entendeu? Não é que a ansiedade é pecado. A ansiedade só está demonstrando a falta de fé. Mas a ansiedade em si, ela não é um pecado. Ela foi gerada por outros fatores. Ela é uma consequência. Ela é tipo é uma manifestação, um sintoma que acontece, mas que pode estar sendo gerado aí, sim, por essa ideia de pecado em relação à falta de fé. Mas sentir ansiedade é pecado? Não. Tem um texto é uma reação natural do corpo. Tem um texto em Filipenses capítulo 4, 6 a 8, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Mistura aqui a fé em Cristo, no nosso Deus, mistura a manifestação dele a nosso favor, pelo Espírito trazendo calma sobre nós, e mistura inteligência emocional, que foi o que você disse sobre você falar consigo mesmo positivamente. E ele nos manda ocupar a mente com coisas boas. Aí entra no que a menina disse sobre o futuro. Se você passa o dia inteiro assistindo notícia ruim, na televisão, na internet, etc., só o caos, aquilo que está entrando em você vai gerar resultado, não é assim? Eu me lembro que um tempo atrás eu ainda acompanho muito política, mas eu estava demais, e eu estava ficando preocupado demais e negativo demais por causa da influência negativa do meio político que nós vemos no Brasil, que quase não existe ninguém para confiar na política brasileira.
e aquilo estava me deixando doente. E eu acho que tem muito a ver também com isso, em vez da pessoa se ocupar e encher a sua mente, seu coração com as verdades bíblicas, estamos alimentando mais daquilo que o mundo está dizendo. E aí nós vamos dar resposta conforme o alimento que nós temos comido, não é verdade? Então, o excesso de informação hoje já é colocado como um dos grandes fatores de ansiedade. O excesso de informação, o excesso de tecnologia, né, o excesso de uma interatividade, né, aí, tecnológica muito grande, ela já tem sido comprovado que, inclusive, em momentos muito cedos, pode comprometer o desenvolvimento, né, cognitivo, emocional de crianças e adolescentes. Então, a gente vê hoje que temos vários fatores, né, que a tecnologia é, sim, muito boa, porém mal usada, né, ela pode causar problemas, às vezes, irreversíveis e também estimular, né, um excesso, igual hoje a luz, né, já vimos pesquisas sobre isso, a luz do smartphone, a luz da televisão, a luz do computador, ela produz mais cortisol no nosso cérebro, então as pessoas passam a ficar mais irritadas e também mais tensas. Ou seja, então, a luz da maioria dos aparelhos tecnológicos já causa uma produção excessiva de cortisol, que é um hormônio de estresse. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso do equipamento eletrônico. Fica a dica para os pais, né? Excessivo. Eu quero registrar algumas participações. Nosso tempo acabou, infelizmente, passou muito rápido, né? Mas eu quero deixar aqui um abraço para Laura, de Itamarandiba, Minas Gerais, que mandou um recadinho. Também para o Marcos, do Barro Preto, Bahia. Vanessa, de São Luís. Ricardo, Rio de Janeiro. E várias outras pessoas. Tem aqui também um que mandou para mim em particular, José Carlos, de Piúma, Espírito Santo. Um abraço para você, que Deus te abençoe. E vários outros recados. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E eu quero deixar aqui um texto para o seu coração. Deixa eu achar ele aqui, onde eu coloquei ele. Eu perdi meu texto. Mas tudo bem, eu vou deixar um outro. Tem aqui um que eu tinha anotado, Provérbios 13:12, que fala assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. A esperança que se retarda. Quando nós colocamos a nossa esperança somente nas coisas dessa terra e usamos a nossa fé apenas para adquirir algo físico, algo que nós queremos agora, a gente pode se frustrar, porque a nossa fé não é só para isso. A nossa fé é para ter uma esperança na eternidade, uma esperança de um cuidado total de Deus com toda a nossa vida, no sentido de nos levar para a eternidade com Ele. Não é só dar casa e carro e casamento nessa terra, como muitos estão achando que é. Mesmo sendo o maior crente do mundo, você vai passar dificuldade, vai ter lutas, vai ter que enfrentar tempestades, faz parte da vida, não é? Não tem como fugir. Então coloca a sua esperança em um Deus que te ama, que enviou o seu Filho para morrer por você na cruz do Calvário, sendo você inimigo dele, e esse Deus tem um pacto de aliança para te buscar e te levar para um lugar que não vai ter ansiedade, não vai ter preocupação, não vai ter ranger de dente, não vai ter lágrimas, e você vai viver eternamente banhado, guardado pelo amor desse Deus. Então acalma seu coração, não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Que Deus te abençoe, até o próximo programa, se Deus quiser. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.